ao funcionamento dos radares, né, de controle de velocidade aqui em Caruaru, foram instalados nas principais vias. Entre as dúvidas é se o radar realmente não multa. Vocês lembram dessa polêmica, né? Os radares foram instalados, aí disseram que ia ter uma fase de educativa para que eles fossem, né, finalmente pudessem funcionar. Depois foi dito pela prefeitura que não, eles não vão mais multar, eles só têm um caráter educativo mesmo. Só que tem algumas pessoas relatando que estão recebendo multa desses radares. E a gente precisa comunicar e realmente, de fato, entender o que está acontecendo. Por isso, Juliana Santos está de volta ao vivo. Ô, Juliana, afinal de contas, esses radares funcionam ou não funcionam? Multam ou não multam? Se multa, o que é que a pessoa faz com essa multa? Se ela paga ou ela joga fora? Vamos voltar a falar sobre esse danado desse radar. Isso, Renata. Voltamos aqui no Manhã Cidade Agora. Estamos diretamente aqui da Agamenon Magalhães, né? Essa avenida onde a gente pode encontrar vários radares que foram, né, distribuídos por aqui, exatamente, para atuarem em relação, né, à segurança maior aqui no trânsito da Agamenon Magalhães, mas a gente sabe que existem radares também espalhados por outras vias aqui de Caruaru. Para a gente entender como é que eles estão funcionando agora, eu converso com o Anderson Luiz, ele é assessor especial do prefeito Rodrigo Pinheiro. A gente vai conversar um pouquinho com ele para a gente entender melhor sobre esse assunto. Anderson, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Eu queria que você começasse explicando, né, como é que os radares estão funcionando aqui em Caruaru. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade e aos apresentadores Mário, Flávio e Renata. Um grande abraço e um prazer mais uma vez estar falando com vocês. A questão dos radares, ele funciona 24 horas na Agamenon Magalhães, multando com relação ao avanço de sinal e ao avanço da faixa de pedestre. E nas demais localizações, só funciona até às 11 da noite. De 11 da noite às 5 da manhã, devido a uma demanda que a população argumentou que de madrugada era um pouco perigoso parar em sinal. Então a gente de 11 da noite às 5 da manhã está liberado para que avance com o sinal, claro, com responsabilidade, com segurança, mas quem for multado nesse horário, menos na Agamenon Magalhães, vai poder recorrer e vai ser liberado da multa. A questão dos radares serem só educativos foi uma sugestão ali que vocês avaliaram, mas aí a ideia realmente é que eles multem de acordo com essas infrações específicas, né, de avanço de sinal vermelho, avanço de faixa de pedestre. Desde o começo a gente falou que é educativo com relação à velocidade, né? O pessoal reclamou da velocidade e o prefeito tem dito que só seria multado com relação a infrações de trânsito que não fosse a velocidade. A velocidade a gente liberou, na verdade nunca nem tinha imaginado que seria multa por causa de velocidade, sim, realmente é educativo. Porém, avanço de sinal e de faixa, isso aí a gente aprende na alfabetização. Vermelho é para parar. Então o pessoal tem reclamado agora que tem sido multado por questão de avanço de sinal, mas o avanço de sinal ele tem que ser multado, e é multado em todo lugar do mundo. Eu não conheço nenhum lugar do mundo que você avança sinal vermelho e não é multado. Em relação, por exemplo, ao avanço de sinal, né? Você disse aqui que na Agamenon Magalhães as multas são 24 horas. Então, se você atravessou o sinal vermelho aqui na Agamenon Magalhães, você é multado, isso independente do horário. Mas em outras vias, como você mesmo disse, atravessou o sinal vermelho durante a madrugada, por exemplo, é uma multa aí que não vai constar para esse condutor. Isso. A Agamenon Magalhães é onde ocorre o maior índice de acidentes por velocidade. Então, aqui na Agamenon Magalhães a gente determinou que 24 horas o avanço de sinal é proibido. E também, outro dado importante é que não existe assalto em semáforo aqui em Caruaru. O índice é 0%. Você pode conversar com o pessoal da Polícia Militar, é 0% o índice de assalto. E de acidente ele é alto aqui na Agamenon. Então, por esse motivo, a gente vai deixar 24 horas funcionando a questão do avanço de sinal em Caruaru, aqui na Agamenon Magalhães. Em outros bairros, como realmente o índice de assalto de acidente é menor e o índice de assalto é 0, aí a gente também de meia-noite, de 11 da noite até 5 da manhã, a gente consegue liberar para que o condutor, caso seja multado nesse horário, ele recorra e vai ser liberado. Anderson, digamos que um determinado condutor passou, né, no sinal vermelho durante a madrugada, né, naquele período ali entre 11 horas da noite e as 5 da manhã, e não foi aqui na Agamenon, né, foi em outra via, em outro bairro, onde já tem, né, a instalação do radar. Mas mesmo assim, ele atravessou o sinal vermelho nesse horário específico e foi multado. Ele pode recorrer? Como é que funciona essa questão? Ele pode recorrer. A multa não vai chegar, mas se por acaso chegar nesse horário, não sendo na Agamenon Magalhães, ele pode recorrer, que vai ser dispensado da multa. Então, para a gente reforçar, Anderson, em relação
Agamenon, Magalhães, as multas valem 24 horas por dia, também de madrugada, né, para o pessoal ficar atento aí, que não pode nem passar na faixa de pedestre, né, nem ultrapassar o sinal vermelho, tem que ficar atento a essas questões aqui, né? Isso, Agamenon Magalhães é uma avenida muito movimentada, é uma avenida muito segura também, assim como a cidade de Caruaru inteira, questão de sinal é segura. Então, na avenida especificamente, onde ocorreram vários acidentes fatais aqui, a gente vai deixar 24 horas funcionando. Nos demais bairros, de 11 às 5 da manhã, de 11 da noite às 5 da manhã, o condutor que por acaso for multado, ele pode recorrer e vai ser dispensado da multa. Explica pra gente, Anderson, existia, né, aí a ideia, por exemplo, dos radares serem educativos, tem aquela questão da cesta básica, né, muita gente guardou essa informação de que caso, né, recebesse ali uma notificação, poderia aí dando ali uma cesta básica para compensar de certa forma. Isso não está valendo de fato, né? A gente precisa compreender. Explica mais ou menos para a gente como foi que ficou essa questão. Não, isso aí é uma questão que ela foi uma opção para que... O radar é educativo, porque se você passar acima da velocidade, ele não vai lhe multar. Você vai ser notificado que você passou em cima da velocidade, acima da velocidade. E a gente deu como sugestão para o condutor que for pego nisso, já que ele não vai pagar a multa, ele fizesse uma contribuição, uma cesta básica para que a gente pudesse ajudar quem mais necessita. Mas isso é uma opção. Não existe essa lei de trocar a multa por cesta básica. Isso a gente deu como opção. E o cidadão que tiver consciência e realmente ver que passou por acima da velocidade, não está sendo multado e quiser ajudar quem mais precisa, é uma ideia que a gente deu, mas está valendo sim. É educativo, questão de velocidade, e a cesta básica é uma questão social, vamos dizer assim. E as demais infrações, como por exemplo avançar sinal, eu aprendi com 6 anos de idade no colégio, quando eu estudava, que a professora ensinou que vermelho é para parar. Então todo mundo, no mundo inteiro, sabe que vermelho é para parar. Só a questão da velocidade realmente que ela é educativa. Perfeito. Renata tem uma pergunta para o senhor no estúdio. Vamos acompanhar? Juliana, na verdade é o Lenilson, né, o ouvinte aqui da rádio, ele está perguntando sobre o trabalho dos agentes da MTTC. Mesmo com esses radares, ele diz que sente falta de mais agentes na rua. E eu reforço aqui a pergunta, porque tem... O motorista de Caruaru, ele ainda é muito imprudente, né? A gente vê fila dupla, a gente vê gente guardando vaga de estacionamento sem poder guardar, a gente que liga o alerta e acha que pode parar onde quiser. E isso dificulta uma cidade que já não tem muitas alternativas em relação às vias, né? Então, nada substitui o trabalho dos agentes. Isso, Anderson vai responder a pergunta da Renata agora. Não deu pra, eu estava sem retorno. Ela falou em relação à atuação dos agentes, né? Que muitos ouvintes mandam mensagem para a gente sentindo falta desses agentes nas vias e a gente acaba vendo muitas infrações, né, no trânsito de Caruaru devido a essa falta de agentes. Aí a gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Isso, eu concordo com você, Renata, um abraço. A gente tem um quadro de agente realmente muito pequeno para o porto da cidade de Caruaru. Só para ter uma ideia, são mais de 1,5 milhão de veículos que circulam aqui em Caruaru. Então, veja, se você já tem a falta de, vamos dizer assim, material humano para trabalhar e você não coloca fiscalizações eletrônicas, imagina a bagunça que é o trânsito de Caruaru. Repito, toda mudança, ela traz sempre esse movimento da população na dificuldade de aceitar. Não sei se você vai lembrar, você é muito jovem ainda, mas quando começou a ser obrigatório o uso de cinto de segurança foi uma zoada. Depois o pessoal acostumou, todo mundo usa cinto. Teve a questão dos capacetes, teve a questão do kit de primeiro socorro que era obrigado nos carros, foi uma zoada no Brasil inteiro. Terminou que depois até caiu essa obrigatoriedade. Mas assim, toda mudança ela traz um certo transtorno. E a gente está num período ainda de testes, de adaptações, porque uma mudança no trânsito que flutua mais de 1,5 milhão de veículos, ela leva aí 90 dias, 120 dias, até que as pessoas comecem a se adaptar, realmente se acostumar. E como a gestão Rodrigo Pinheiro é uma gestão de muito diálogo, a gente tem ouvido a população. Não, realmente, isso aqui eu acho que a gente pode mudar, isso aqui a gente pode melhorar. Foi assim na questão semafórica, porque na Agamenon Magalhães existia um índice alto de acidente de trânsito, devido à velocidade e devido ao avanço. E é uma via que não tem assalto, repito, a mão armada aqui em sinal. Então, quer dizer, fazendo essa conta, você sabe que a avenida pode ser 24 horas sem problema nenhum. Já os outros bairros, como não tem muito acidente fatal de trânsito, a gente liberou de madrugada. Então, quer dizer, tudo isso são ajustes que podem vir a acontecer para frente também, outro tipo de ajuste. A gente não é mão de ferro de dizer que agora é assim, vai ser assim para sempre, entendeu? Por enquanto a gente está em teste, adaptando as demandas e acredito que a gente está começando agora a população a entender o que é melhor para eles, porque isso é uma questão de educação de trânsito, é uma questão de vida.
A gente está pensando nos carros, mas e nos pedestres também. Tem que pensar neles, que eles passam aqui, atravessam rua, é muita gente andando em Caruaru, então assim, é uma questão de segurança e questão de vida mesmo. Entendido. E os radares, eles funcionam também nesse reforço, né, para a segurança, né, já que não existem esses agentes em todas as vias de Caruaru, então os radares, eles vão dar esse reforço nas principais vias aqui da cidade, onde já estão instalados. Isso, a quantidade de agentes a gente já tá no estudo para tentar aumentar, porque aí tudo vai, impacto financeiro, engloba muita coisa. Quando foi realizado o concurso, alguns agentes até saíram, porque passaram em outros concursos, mas acredito que o ano que vem o prefeito Rodrigo vai estar também realizando no meio do concurso que ele já está em fase de execução, questão dos agentes de trânsito também. Você vê que Caruaru, o pessoal tem o costume às vezes de avançar, quando o sinal abre, tem uma pessoa no meio da faixa passando, ele já avança o carro, tudo isso é questão que é educativa, entendeu? Então é esse foco nosso, educação e segurança no trânsito. Perfeito. Anderson, muito obrigada por conversar conosco. A gente está conversando agora com o Anderson Luiz, assessor especial do prefeito Rodrigo Pinheiro. A gente está falando sobre o funcionamento dos radares aqui em Caruaru, né? Inclusive nós estamos na Agamenon Magalhães, onde existem os radares instalados aqui. E para a gente reforçar, os radares sim são educativos e os radares aqui da Agamenon, eles funcionam, né, gerando aí a multa caso exista a infração de trânsito 24 horas por dia, Renata. Não existe essa flexibilização de horário aqui na Agamenon Magalhães de 11 horas da noite até as 5 da manhã, tá certo? Então é preciso que os condutores fiquem atentos, respeitem os sinais de trânsito aqui da Agamenon Magalhães, né, para que não cometam infrações de trânsito nem de velocidade, nem passar em sinal vermelho, isso aqui na Agamenon Magalhães. Nos demais bairros aqui de Caruaru, onde os radares estão instalados, né, existe essa flexibilização das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã, podendo aí o condutor, né, nesses locais passar o sinal caso esteja vermelho, né, então pode aí essas questões. A questão é que aqui na Agamenon Magalhães funciona 24 horas e isso não pode acontecer por aqui, tá certo? Então os condutores precisam ficar atentos aí quando passarem pelos radares aqui em Caruaru. Eu volto contigo. Obrigada, Juliana. Um abraço para o Anderson também. Gente, quem roda direitinho não vai ser multado, tá? A gente vai aqui para o Recife, quando a gente pega ali a Abdias, ela é quase que 100% cheia de radares eletrônicos. E todo mundo anda na velocidade porque não quer receber uma multa. Na Agamenon Magalhães, não pode, tá? A flexibilização que a Juliana falou aí.